ajude a obra, coopere com a obra. E se você sair daqui do mesmo jeito, não é culpa da igreja, não é culpa da liderança. Levanta-te, arrepende-te, dê meia volta. Mas pastor, olha o tempo em que vivemos, é semelhante ao tempo de Ageu. Escute como a minha palavra vai se conectar com a palavra do pastor presidente. Olha como Deus estava confirmando essa palavra. Pastor, a dificuldade que me cerca é semelhante à do tempo de Israel, no tempo de Ageu. As coisas estão em ruína, o tempo não é favorável, os inimigos são fortes, os inimigos são maiores. Essa desculpa não dá, porque tinha a maioria enfraquecida, tinha uma liderança inimiga, mas também tinha Esdras, tinha Neemias, tinha Ageu, tinha Zacarias, tinha Josué, tinha Zorobabel. Então, primeiro, essa desculpa de que não tem ninguém para se inspirar não vale. Essa desculpa de que ninguém quer orar também não vale. Querido, você precisa olhar para o céu e dizer, como disse David Wilkerson antes da sua morte: Deus, se os Estados Unidos não orar, eu vou orar. Deus, se a minha igreja não orar, eu vou orar. E por último ele disse: Deus, se eu não quiser orar, me coloca de joelhos. Eu sei que tem gente que não quer, mas eu sei que tem gente que quer, ainda que seja poucos. Aqui tem Neemias, aqui tem Esdras, aqui tem Josué, aqui tem Zacarias, aqui tem Deus. Tem sempre alguém para dizer: eu concordo com você, eu também quero poder, eu também quero avivamento. Querido, se eu fosse contar o que eu escuto, vou contar alguns nos ligam para agendar e diz: aqui não precisa pregar tanta Bíblia, aqui é só mandar um mexer com o outro que o fogo pega. E eu tenho que perguntar: que fogo é esse que pega sem palavra? Pois o salmista disse: é a palavra que despede labaredas de fogo, é a palavra que aviva a igreja. Outros ainda dizem: meu irmão, é só entrar no manto, canta com a gente no forró, canta com a gente no pandeiro. E eu fico observando esse povo, só roda com pandeiro, só roda quando a bateria está tocando, e quando acaba o louvor, a palavra vai ser pregada, esse povo desanima. Por que eu estou dizendo isso? Eu escuto isso, eu vejo isso. Alguns dizem: esse cara só prega teologia, ou seja, só fala sobre Deus. Como que eu vou pregar a palavra e não pregar teotologia, a doutrina de um ser chamado Deus? Como que eu vou pregar a palavra e não pregar pneumatologia, paracletologia, a doutrina da bendita pessoa do Espírito Santo? Como pregar a palavra e eu não pregar cristologia, a doutrina de Jesus, o nosso Salvador? Como pregar a palavra e não pregar a martiologia, a doutrina do pecado? Como que eu vou pregar a palavra e não pregar soteriologia, a doutrina da salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem igreja que quando eu chego, o pastor diz: pastor, a prioridade aqui é a palavra. Eu perguntei ao pastor: quanto tempo eu tenho? 30? Ele disse: não, no mínimo 1 hora, porque essa igreja ama a palavra. Eu estou lhe dizendo, ainda tem gente que ama a palavra. Essa primeira desculpa, que falta gente para te ajudar, caiu por terra. Porque se você procurar, tem. Se você olhar para um lado e para o outro, tem.
Só que tem uma outra desculpa dos tempos difíceis, assim como no tempo de Ageu, os tempos eram difíceis, obreiros do Senhor. O que o pastor disse aqui ao me anteceder, eu tenho percebido isso, e eles usam texto bíblico, pastor, eles usam textos bíblicos para falarem o que o Senhor acabou de dizer. Eles dizem, está lá em Mateus 24, Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eles também dizem, João escreveu na primeira epístola, no capítulo 2, que muitos sairão do meio de nós. Eles também dizem, Paulo disse que nesse último tempo muitos vão se apostatar da fé. É verdade, mas essa mesma Bíblia diz em Joel 2 e Atos 2: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Tempo difícil não para a igreja, é nessa guerra que a gente se enche do Espírito e vence. Aviva-nos, ó Senhor. Levante a mão e diga: faz de novo, ó Deus. E eu encerro dizendo a vocês, para animar aquele povo, para despertar aquele povo, olha o que é que Deus, através de Ageu diz, versículo de número 4: se esforcem, e eu sou convosco. Pronto, primeira motivação para você sair daqui querendo evangelizar, querendo ajudar a sua igreja local, querendo ajudar o círculo de oração, com vontade de pregar na escola, com vontade de pregar naquela tua rede social. Bora parar com esse negócio. Eu prego na net, aí eu chego no seu Instagram, tu tá com foto de linguinha para fora, com 2 dedinhos, com bico torto. Não, meu irmão, bora alcançar as pessoas através da pregação da palavra. E Deus está animando a igreja aqui hoje, dizendo: eu sou contigo. E Jesus confirmou isso dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, a presença de Jesus nos anima. Pastor, mas eu acho que eu não tenho condições. Começa que Ele abre a porta, começa que Ele te ajuda. Está escrito aqui, ó, é Ageu, está faltando grana, está faltando ouro, está faltando prata. Versículo 8, assim diz o Senhor: não se preocupem, minha é a prata, meu é o ouro. Vai cuidar do pobre, vai cuidar do órfão, vai cuidar da viúva. Eu vou abrir a porta, eu sou o seu parceiro, eu sou o seu companheiro. Ontem eu ouvi a missionária Kellen Gaspar contando um testemunho. Ela foi numa igreja com outro missionário, e um missionário que a antecedeu ficou chorando, mendigando, pedindo dinheiro. O pastor interrompeu o missionário com o microfone sem fio e disse: amém, amém, amém. Quem quiser dar um trocado para o missionário pode dar depois do culto. Próximo, missionária, venha falar agora. A missionária veio e só contou os milagres de Jesus, só contou as bênçãos que Jesus faz do campo missionário. Quando ela acabou de falar, no corredor, o pastor foi até ela e disse, porque ela estava bem vestida, e ele até disse assim: está muito bem vestida para ser missionária. Ela calou-se, mas na segunda ela não conseguiu se calar. Ele foi a ela no corredor e disse: rainha Esté, você não pediu seu dinheiro, como que o povo vai te ajudar, rainha Esté? Ela disse: rei Assuero, tu não é o meu provedor, Jeová cuida de mim. Eu estou lhe dizendo: faz a obra, vai,
Pai, você não precisa da cotação do dólar para fazer missões. Você não precisa do Banco Central para começar a fazer a obra. Eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro. Jesus está falando com alguém. Continua pregando. A farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não vai faltar. Continua. Eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus. Ei, pastor, Deus vai prover, Deus vai prover. Eu repito, o Jeová Jireh está dizendo a essa igreja: prega, faz, abre igreja, abre escola, vai para cima, eu vou prover.